Olá, meu nome é Andreia e sou integrante do curso de Pedagogia da Univesp. Hoje vamos apresentar o nosso artigo científico orientado pela professora e mestre Cirlane de Jesus Damasceno Ramos. O tema elencado é a relação entre a família e a escola no processo de inclusão do aluno autista. Observamos durante o decorrer do nosso curso e também ouvimos de colegas que já atuam na área de educação relatos sobre as diversas inquietações sobre o processo da inclusão da criança autista, assim como as dificuldades de interação com as suas famílias. Abordar o tema da inclusão de autistas tem grande peso social, além de ser um desafio. Portanto, compartilhar informações sobre o assunto favorece o entendimento e engajamento, para que possamos juntos transpor as barreiras que ainda cercam este processo. Nosso objetivo é contribuir com a elaboração de subsídios teóricos práticos voltados à família e à escola, além de investigar os principais entraves que inviabilizam a oferta de uma educação inclusiva ao aluno autista, identificar o papel da família e da escola sobre as ações pedagógicas voltadas para a inclusão. Metodologicamente, utilizamos uma abordagem qualitativa fundamentada por uma pesquisa empírica, descritiva e explicativa, com o auxílio de entrevista semi-estruturada dirigida a profissionais da área da educação especial e familiares que possuem membros autistas. Realizamos também pesquisas bibliográficas extraídas de livros, monografias, dissertações e demais materiais acadêmicos e científicos. Dividimos o nosso artigo em momentos, dos quais consideramos relevantes para que o assunto tenha a melhor explanação. Olá, me chamo Ana Carolina e irei falar sobre a definição do transtorno do espectro autista na criança. O transtorno do espectro autista, o TEA, apresenta-se como um distúrbio global do desenvolvimento. É caracterizado por alterações no processo neurológico, somado a dificuldades em socializar-se, comunicar-se verbalmente ou fazer uso da linguagem. O autismo pode apresentar padrões comportamentais repetitivos e estereotipados, podendo expressar um conjunto restrito de interesses e atividades, que se iniciam logo nos primeiros anos de vida. É importante lembrar que o diagnóstico e o grau de autismo é exclusivamente clínico, ou seja, só pode ser diagnosticado por um especialista médico nas áreas de psiquiatria e neurologia. Conforme o DSM-5, os graus de autismo variam de acordo com o grau de funcionalidade e dependência do paciente. É dividido em 3 graus, de modo que no grau 1, o paciente é mais funcional e exige pouco apoio. No grau 3, o paciente é mais dependente, precisa de um suporte substancial. Uma pessoa com TEA possui uma hipersensibilidade com determinados ruídos, barulhos, aglomerações de pessoas, cores, luzes e ambientes. É observado também a dificuldade em seguir regras e alterar suas rotinas, atrapalhando o desenvolvimento global do indivíduo. Nos primeiros meses de vida, podem ser observados na criança alguns sinais de autismo e seu neurodesenvolvimento, indícios esses que podem vir a se tornar um diagnóstico firmado em torno dos 2 a 3 anos de idade. Portanto, é possível afirmar que os sinais do autismo podem ser percebidos logo na primeira infância, e o quanto antes for realizado o diagnóstico, melhores serão os resultados das intervenções e tratamentos. O diagnóstico precoce é o caminho mais válido para amenizar e conter os danos causados pelo TEA. Olá, meu nome é Michele, eu vou falar do processo da educação inclusiva no Brasil. Na antiguidade, pessoas com limitações físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais eram segregadas. Já na Idade Média, pessoas com deficiência passaram a ser vistas como pessoas que tinham alma, passando a ser acolhidas como pecadoras ou como consequências de pecado. Segundo os estudos de Mendes, a história da educação especial surge no século XVI, com os médicos e pedagogos que, desafiando os conceitos vigentes da época, acreditaram nas possibilidades de indivíduos até então considerados ineducáveis, centrados no aspecto pedagógico, numa sociedade em que a educação formal era direito de poucos. Esses precursores desenvolveram seus trabalhos em bases tutoriais, sendo eles próprios os professores de seus pupilos.
Após longo período de abandono e exclusão, em 1948 acontece o marco histórico, a Declaração dos Direitos Humanos, onde se é garantido o direito de liberdade de cada um ser e pertencer, independente de quaisquer características. Conforme o Ministério da Educação, no Brasil, o atendimento a pessoas portadoras de deficiência começou na época do Império. Nesse período, duas instituições foram criadas: o Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, e em 1857, o Instituto dos Surdos e Mudos. Contudo, era voltado a crianças com deficiências visuais e auditivas, continuando a excluir as deficiências físicas e principalmente as intelectuais. A educação inclusiva no Brasil começa na década de 70, quando algumas escolas passam a aceitar alunos especiais, desde que conseguissem se adequar ao plano de ensino da escola. Porém, sem sucesso, pois os alunos oriundos de escola especial chegam às instituições com uma grande defasagem do processo de aprendizagem, além de suas limitações inerentes à própria condição. Exigiam-se que os mesmos se adaptassem às condições da escola e que a mesma não sofria a menor adaptação para acolhê-los, ocorrendo assim o fracasso da maioria. No século XX, há um aumento das crianças indo para as escolas especiais, pois na educação comum não conseguiam acolhimento. A partir daí, ocorre o aumento das escolas especiais de origem filantrópica, como a Instituição Pestalozzi e a PAI. Na década de 80, começa um grande movimento social mundial, discussões sobre os direitos sociais. Neste movimento, a luta pela ampliação do acesso e da qualidade da educação das pessoas portadoras de deficiência no início dos anos 90. Em 1994, na cidade de Salamanca, os países se reuniram e elaboraram um documento norteador, onde se firma um pacto reafirmando o compromisso com a educação inclusiva para todos, que visa promover o acesso das pessoas com deficiência às instituições de ensino regular. A partir desse documento, várias políticas públicas no país começam a surgir. Seu áudio está desligado, Andréia. Educação especial, escola especial exclusiva e o AEE. Na modalidade de educação especial, o atendimento aos alunos pode ser realizado em escola especial exclusiva ou em instituições de ensino regular, através das salas de recursos, conforme estabelece as diretrizes nacionais para educação especial na educação básica e também no artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Atualmente, existem escolas especiais exclusivas, conforme mencionado pela Michele na apresentação anterior. E pretende-se que, futuramente, esse espaço se transforme em centros de apoio para dar subsídios ao ensino regular inclusivo. A escola exclusiva é amplamente criticada, pois existe uma grande discussão em relação à promoção da educação em espaços específicos, já que gera a segregação e não dão acesso ao convívio aos demais. Seguindo com a evolução do processo de inclusão, o Ministério da Educação elaborou a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, um documento que marca um momento histórico e que traça metas para a criação de políticas públicas. Dentre elas, temos o AEE, o Atendimento Especial Especializado, que é realizado geralmente em salas de recursos multifuncionais e no período do contraturno. O objetivo do AEE é possibilitar avanços na aprendizagem e na inclusão dos alunos. Os profissionais de educação trabalham em parceria, estabelecem estratégias para atender à necessidade dos alunos e, ao mesmo tempo, têm como norteador o currículo e o projeto político-pedagógico. Porém, na prática, existem diversos fatores que tornam-se entraves para o funcionamento do AEE, como a ausência de salas de apoio na própria escola em que o aluno está matriculado, a ausência de profissionais habilitados, falta de capacitação, materiais pedagógicos inapropriados, entre outros. Além disso, é necessário que as políticas públicas defendam a presença de um professor de educação especial em cada sala regular,
realizando um trabalho colaborativo para garantir a maior efetividade na aprendizagem dos alunos. Oi, me chamo Daniele e vou abordar o tema inclusão ou exclusão. A adaptação curricular acontece de fato? Neste momento, buscamos revelar as múltiplas facetas inseridas no processo de ensino-aprendizagem de alunos autistas no campo da educação inclusiva, onde o fato do processo de adaptação curricular dos alunos com deficiência no ensino regular pode ser compreendida como uma atividade social e cognitiva muito complexa que abrange uma diversidade de atividades e de conhecimentos com especificidades próprias. Segundo Vygotsky, em seu estudo sobre as relações sociais na formação do indivíduo, as interações sociais são condições humanizadoras. Uma vez que a escola é local de interação, muitas vezes reflete os aspectos culturais do meio em que está inserida. Na Declaração de Salamanca sobre a estrutura da educação especial, em consonância com a aprendizagem de ser adaptada às necessidades da criança, ao invés de se adaptar a criança às assunções pré-concebidas do ritmo e da natureza do processo de aprendizagem. Entrevistamos uma professora de educação especial que relatou que o Brasil ainda tenta caminhar para que haja inclusão, mas não tem políticas públicas efetivas para que haja realmente o processo inclusivo. Já a professora de escola pública regular relatou que, diante das dificuldades encontradas no processo de inclusão, muitos acabam cedendo ao tradicionalismo. Assim, visto que o poder público, ainda que garantindo o acesso à educação escolar dos alunos com deficiência, esse deve perpassar pelo reconhecimento e respeito à sua cultura. A Declaração de Salamanca aponta que é preciso repensar a formação de professores especializados. Deve ser adaptada a uma formação inicial não categorizada, abarcando todos os tipos de deficiência. É uma expropriação de saberes passar atividades descontextualizadas ao aluno da educação especial, uma vez que este tem o mesmo direito dos demais a um ensino de qualidade. Vygotsky criticava a falta de vinculação das aprendizagens com as ideias. Também refutava o modo segregarista da época em que viveu. Devido a toda a diversidade de clientela, o professor se vê acuado na sala de aula e com uma ideia pré-definida de que não há como fazer uma adaptação curricular em uma sala superlotada e sem o auxílio de um profissional especialista. É angustiante perceber as limitações da escola, apesar de toda a legislação que ampara os direitos de acesso. Oi, eu sou Stephanie e vou falar sobre a resistência e a luta da família em conjunto com a escola. A influência que a família tem sobre a criança vai além de exemplos comportamentais. Já existem estudos sobre, e vemos no cotidiano escolar de maneira clara, que a presença e o estímulo dos pais para a criança afeta diretamente na forma como ela lida com si mesma e com o mundo. As crianças que são acolhidas e amparadas são crianças que possuem uma confiança e autoestima e tendem a resolver conflitos com maior facilidade. Já as crianças que não são amparadas e têm um histórico com famílias desestruturadas possuem maior dificuldade no convívio social e no desenvolvimento escolar, e isso inclui todas as crianças. O reconhecimento da sintomatologia do transtorno autista é essencial para que a criança possua um acompanhamento adequado e que ela não seja privada dos seus direitos básicos. Os sinais são variáveis e, normalmente, eles são perceptíveis nos primeiros 3 anos de vida. Como dito pela Carol, existem sintomas que podem ser percebidos e outras características que podem ou não estar presentes, como movimentos estereotipados e maneirismos, padrão de inteligência variável e temperamento oscilante. A chegada de uma criança numa família é sempre recheada de mudanças e nem todas as pessoas estão preparadas para isso, em especial para uma demanda maior, como é com as crianças diagnosticadas. O tempo do luto da notícia sobre o autismo pode ser impactante não somente ao aluno, mas principalmente à família, que primeiro resiste à notícia para depois lutar. E se houver luta, é importante que a família, unida à escola, sejam fiscalizadores do aprendizado e estimulem de ambas as partes o aluno para o desenvolvimento do mesmo. É um dos papéis importantes da escola, é o papel de orientador e conscientizador.
a família precisa estar presente na escola e conhecer as expectativas de aprendizagem dos professores, para que ambos tentem minimamente sanar as lacunas de aprendizagem que o próprio processo de inclusão causou. Agora eu vou falar sobre a perspectiva para a inclusão do aluno autista no ensino regular. A necessidade de sugerir desafios constantemente é explicada pelo psicólogo Levi Vygotsky. O educador não deve se conformar apenas com aquilo que o aluno sabe fazer, mas se atentar àquilo que ele tem potencial em realizar com o suporte de alguém mais experiente. Não há como abordar a aprendizagem sem se colocar em pauta a questão do planejamento das aulas. Osteto afirma que o planejamento educativo deve ser assumido no cotidiano como um processo de reflexão, pois mais do que ser um papel preenchido, é atitude e envolve todas as ações e situações do educador no cotidiano do seu trabalho pedagógico. Assim, não há como dissociar o planejamento do processo ensino-aprendizagem. Santos aponta que o núcleo familiar da criança é fundamental para o desenvolvimento de inter-relações sociais que possa ter. A família é o primeiro lugar de apoio à aprendizagem escolar. Família e escola precisam estar articuladas para sanar as necessidades de aprendizagem da criança. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento, principalmente o psicológico mental, que é conseguido pela convivência social, pelo processo de socialização, além das maturações orgânicas, depende da aprendizagem na medida em que se dá por processo de internalização de conceitos, que são conseguidos pela aprendizagem social, principalmente aquela planejada no ambiente escolar. Sobre a defectologia, Vygotsky criticou as concepções negativas e metodologias opressivas, às quais essas crianças eram submetidas anteriormente, gerando mudanças no modo de pensar, tratar e educar essa criança com deficiência no ambiente escolar. Segundo Lima, a inclusão não é algo de que se fala, mas é algo que se vive, intensa e conscientemente, contínua e tenazmente, concreta e francamente. A inclusão é a participação de todos, pelo todo, com todos. Esse trabalho acadêmico buscou oferecer subsídios teórico-práticos para contribuir com o processo de inclusão, além de trazer à luz os entraves para que a inclusão aconteça de fato. Esse objetivo foi alcançado, o que é possível observar com a leitura dos direitos da pessoa com deficiência, em específico a pessoa autista, assim como a observação do que esperar de cada tipo de instituição. Temos com as entrevistas realizadas com as professoras RM, MB e E, um consenso em que o processo de inclusão pode até ajudar a criança a se socializar, mas o desenvolvimento da aprendizagem fica à mercê da formação e dedicação de cada professor. E muitas vezes são profissionais que não são capacitados e ainda precisam lidar com salas de aulas lotadas. É indicado também que os professores se utilizem de atividades lúdicas ou físicas para que haja a inserção da participação da família. Nesse sentido, aponta-se Vygotsky com a internalização de conceitos e é no ambiente escolar, através de situações de aprendizagens provocadas, que essas internalizações ocorrem. O desenvolvimento da aprendizagem precisa ser mediado e revisitado constantemente para que, de acordo com as expectativas de aprendizagem, haja o pleno acompanhamento do aluno. Esse trabalho acadêmico pode contribuir para possíveis estudos relacionados ao tema e a nortear a quem possa interessar sobre as leis e resoluções que amparam a criança com deficiência, além de auxiliar com conhecimento teórico-científico sobre o que é autismo e as implicações relacionadas entre família e o contexto escolar e social. Muito ainda precisa ser feito para que a inclusão aconteça de fato, embora os esforços sejam infidáveis. É necessário que haja instituições públicas de atendimento especializado para complementar o ensino regular da criança autista para todos os alunos, e não somente para uma pequena porcentagem, e que existam mais projetos relacionados ao envolvimento da família na vida escolar do filho e à conscientização do corpo discente e docente. Enfim, que a luta contra a resistência garanta o processo de inclusão.